Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. E neste programa nós vamos falar sobre as séries brasileiras da Netflix, pegando carona na estreia da quarta e última temporada de 3%, que foi a primeira produção brasileira, seriada, feita pela Netflix e que chega agora ao seu final. Mas a gente vai falar também de outras séries, principalmente de Boca a Boca, que estreou no mês passado, em julho, A gente está gravando esse episódio na metade de agosto, então a gente vai falar mais sobre essas duas séries e também Coisa Mais Linda, que é uma série que teve a sua segunda temporada lançada agora em 2020, e outras produções brasileiras que estão também no catálogo da Netflix e que a gente já teve a oportunidade de ver. E eu vou trazer uns extras que não tem nada a ver com Netflix, tá? Tá certo, tá certo. Porque eu sou assim, vou quebrar com a norma aqui. Tudo bem, pode quebrar tudo. Bom, e neste episódio nós temos uma estreia no nosso podcast, porque nós temos a participação da Larissa Vasconcelos, que é a nossa nova colaboradora, está na nossa equipe do Cinematório. Quem acompanha as nossas redes sociais certamente já viu lá link para textos que ela escreveu para a gente sobre variados filmes, inclusive filmes que estão no catálogo da Netflix. Larissa, tudo bem com você? Olá, Renato. Olá, Kel. Olá, ouvintes do Cinematório. Tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, tudo certo. Essa pergunta é um pouco complicada nesses dias, né? É verdade. Tamo indo, né? Tamo indo. A Larissa está falando conosco de Matheus Leme. Minas Gerais. Exato, Matheus Leme, que fica aqui pertinho de Belo Horizonte. E a Larissa, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela na Rádio Confidência. Ela estava fazendo estágio lá conosco. E a gente colaborou, inclusive, no Cinefonia, né, Larissa? Isso mesmo, Renato. Até comentei filmes, Virei comentarista lá. Muito chique. Então fala mais um pouquinho de você. Pois é, Tô aqui em Matheus Leme, mas tô trabalhando em Belo Horizonte, nessa luta aí do jornalismo. Mas é muito bom estar aqui com vocês, falando que a gente gosta demais, que é filmes, séries, esse mundo aí da sétima arte. E é isso, assim, espero que as pessoas gostem, das nossas dicas e entendam também que a gente não vai gostar de tudo. Porque tem algumas coisas meio estranhas na Netflix também. É verdade. Talvez até mais estranhas do que boas, Vamos discutir. Vou colocar, em termos quantitativos, com certeza a pesquisa deve tender mais para o estranho do que para o bom. Bom, gente, dando aquelas informações aqui no inicinho do programa, só para vocês irem se acomodando aqui no nosso café, a gente tem aqui os nossos comentários com pequenos spoilers, tá? A gente não vai falar abertamente sobre tudo que acontece nas séries, até porque a gente acredita que os ouvintes estejam ouvindo até para pegar dicas mesmo, daquelas que a gente indica e recomenda mais. Então a gente vai talvez entrar em alguns terrenos que tenham informações mais detalhadas, mas vamos fazer de tudo para não estragar nada para você que ainda não viu nenhuma das séries que a gente vai comentar. E também dando aqui os recadinhos das nossas redes sociais. Siga a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter para acompanhar todas as novidades do Cinematório. Acesse o nosso site também, cinematório.com.br, para conferir todo o nosso conteúdo. Além dos podcasts, a gente tem críticas, entrevistas, coberturas de mostras e festivais, notícias, e temos o nosso crowdfunding, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Lá você encontra o link para conhecer o nosso projeto e a partir, gente, de R$4 apenas, você já consegue nos ajudar a manter o Cinematório, valorizar o nosso trabalho e você ainda recebe conteúdo exclusivo. Tem newsletters exclusivas com dicas de podcasts de cinema, entrevistas, leituras, vídeos sobre cinema e também temos uma newsletter que é só de dicas
de filmes e séries para você ver no streaming. Você que fica perdido, aí não sabe por onde começar nessa vastidão de conteúdo que a gente tem nas plataformas digitais, através da nossa newsletter, você tem uma curadoria de filmes e séries que estão estreando e também aquelas que já estão no catálogo. Inclusive, algumas das séries que a gente vai comentar aqui já foram dicas que a gente deu na nossa newsletter. E fora os filmes, né? Então tem muita coisa legal. Você que é apoiador, apoiadora do Cinematório, nos ajuda, nos incentiva, nos valoriza e ainda recebe esse material muito bacana. E de quebra ainda pode receber conteúdo antecipado de outros formatos que vão lançando por aí. Exatamente. Bom, quem viu entende, né, do que eu tô dizendo. Assim, a gente antecipa o que você verá em outros lugares. Tá isso bom? Aí. Somos trendsetters. Bom, fica a dica então, acesse cinematório.com.br para conferir tudo que a gente tem produzido. Vamos lá então, gente, começar aqui com o nosso bate-papo sobre as séries brasileiras da Netflix e vamos começar falando justamente sobre Boca a Boca, até porque a Larissa vive numa cidade que é famosa pelas raves, né, Larissa? Ai, Renato, quem dera, viu? Já foi melhor aqui, viu? A mente tá meio parado. Isso impressiona na cidade de Boca a Boca mesmo, porque apesar de pequena, a rave de lá é sensacional, né? Incrível, até parece que é em Minas aquela cidade, né? Mas não é, é em Goiás, Goiás Velho, que inclusive é a cidade onde o nosso amigo René França, que já participou de vários podcasts aqui, mora. Ele e a Silvia moram lá, ele dá aula no Instituto Federal de Goiás, e eles moram lá em Goiás Velho, que é onde Boca a Boca foi rodada. Eu achei muito curioso, assim, porque é uma série que deixa a gente confuso, né? Por causa do sotaque das pessoas. E aí mistura com um local realmente que parece Minas Gerais, sei lá, parece um Tiradentes da vida. E aí você fica meio assim, parece que é um lugar meio avulso do Brasil, né? E assim... E isso é bem interessante, assim, porque ao mesmo tempo que você reconhece, você desconhece algumas coisas, então acaba se tornando um lugar neutro, assim, para se pensar o Brasil, né? Bom, essa série ela foi criada pelo Esmir Filho, que é cineasta, ele fez já alguns filmes, e temos a direção dele e também da Juliana Rojas, em alguns episódios, 2 apenas, né? Juliana são 2. Os 2 últimos, se eu não me engano, não é? E é incrível o quanto que você já sabe que é dela na primeira cena, assim, né? Eu acho que ela já tem muito desse estilo, né, que é identificável. Para quem conhece o cinema dela, eu achei isso bastante curioso, assim, o quanto que a gente já sabia. Esse é dela. É verdade. Então fala só um pouquinho para quem talvez não ligue o nome à pessoa, quais filmes que a Juliana já fez. Então, a Juliana Rojas, eu acho que um dos filmes mais conhecidos dela é As Boas Maneiras, né? E ela é uma parceira criativa do Marco Dutra, com quem ela dirigiu As Boas Maneiras. E também teve Sinfonia da Necrópole, que é um filme que eu acho sensacional, que mistura comédia com horror e esse fantástico. O mundo da Juliana Rojas é isso, assim, é uma mistura de gêneros, mas que traz muito do fantástico e do horror, principalmente. Sim. Né? Então, por isso que eu falo que quando você vê o episódio dela, você identifica, porque também tem a questão da monstruosidade ali. Sim. Que é um tema também que ela gosta, que ela aborda. E aí tem uma mistura legal com o Esmir Filho, que o primeiro longa dele lida com esse universo da juventude, que é Os Famosos e os Duendes da Morte. Quem não viu esse filme, é bem interessante, tem uma estética que lembra bastante o que a gente vê aqui no Boca a Boca, né? Que tem esse elenco jovem, e é uma série que ela começa muito parecida com esse universo de séries escolares e adolescentes da Netflix, que é o que tem aos montes no catálogo, mas depois a série vai tomando outros caminhos, então ela me soou mais interessante por isso.
são episódios curtos, né? Cerca ali de meia hora. Então dá para você ver numa sentada, né? Eu acho que eles estão fazendo muito nesse tipo de interação em que o público consegue ver de uma vezada só, né? O binge watching, assim. Porque eu acho que deu muito certo no Boca a Boca essa divisão de episódios, realmente porque dá esse fechamento, assim, pra série, sabe? Uhum. Não fica aquela lacuna, porque às vezes a gente assiste uma série, uma minissérie que seja, e parece que tem lacunas, assim, sabe? Em questão de tempo, de episódio, aquela coisa meio atravessada, meio demorada, assim. Eu acho que o ritmo da série, ele é muito bom. Sim. Primeiro episódio, segundo, você já vai gostando da série logo nos primeiros, né? Porque tem séries também que o piloto é muito difícil. Você tem que ter uma força de vontade pra você passar do primeiro, que é meio complicado, assim. E aqui uma vantagem é justamente esse mistério, porque você não sabe exatamente o que está rolando, que traz essa epidemia, né, que toma conta ali da cidade, principalmente dos jovens, que depois dessa rave, onde eles se encontram... Se pegam, né? O tempo todo eu ficava lembrando daquela música da Ivete. O céu da sua boca. Nossa. Bom, aí tem esse vírus que é transmitido através do beijo, e isso vai virando uma coisa louca ali na cidade. Pois é. Eu quero beijar a sua boca louca. Gente, é tão distópico ver isso na pandemia, não é? Que eu ficava só assim, meu Deus do céu. Pois é. Foi um timing muito doido, né? Essa série estrear agora, que ela com certeza foi feita antes, mas as questões todas que estão ali, inclusive algumas soluções que eles vão arrumando para lidar com esse vírus, elas lembram muito o que a gente está vivendo hoje. Sim. Né? O uso de alguns equipamentos de proteção, a questão do né? isolamento, né? Então vai lembrando muito, né, o que a gente está vivendo. Tem uma cena de beijo com máscara que é maravilhosa. Pois é. E tem essa coisa, a Larissa falou de distopia, a série ela tem esse clima distópico, porque essa cidade aí, pegando também o que a Kel falou sobre esse lugar suspenso, né, essa coisa que a gente não sabe muito bem que lugar que é esse, onde que tá, que pessoas são essas, que país é esse. A gente sabe que é o Brasil, mas ali é um tempo muito esquisito, né? Parece que é um futuro próximo, não é o que a gente está vivendo agora. Mas lembra algumas dessas séries e filmes de ficção científica que imaginam essas comunidades onde houve uma distopia em que tudo é muito regrado, é uma comunidade autoritária que determina tudo que as pessoas têm que fazer, todas as regras, né? Alude a momentos da história da humanidade em que já houve isso, mas com essa cara meio futurista. Né? Alude principalmente a um passado colonial do Brasil, né? Então eu acho que é muito esse tempo que a gente vive, ao mesmo tempo, né? Colocando ali elementos, como você falou, que tem essa vibe futurista, mas que ao mesmo tempo é tão retrógrado, assim. Então é como se os tempos se misturassem mesmo, assim, né? E pra dizer que a gente parece que dá um passo e volta 2 na evolução. É como se fosse esse trabalho constante, assim, de tentar evoluir, de pensamento, né? De consciência, assim. Eu fico pensando, por exemplo, que esses jovens, né? Os 3 protagonistas, é como se eles fossem pessoas pra frentex, mas nem são, sabe? Eles são pessoas que estão querendo simplesmente ser, assim, querendo viver, né? Não é pra ser entendido como, sabe, moderninho. São pessoas que querem viver apenas, assim. E o elenco é muito bom, né? O elenco é um dos pontos altos da série pra mim, porque a gente tem os 3 principais, que são a Isa Moreira, é o primeiro papel dela, ela é modelo, né, pelo que eu pesquisei. Ela é linda. Linda. Ai. Sim. O lindo é combinado. Temos também o Michel Joelsas, que pra mim é o
o ponto alto do elenco. Sim. Um ator que a gente viu criança, né, no O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, fez depois O Que Horas Ela Volta, e agora nesse papel que é incrível, né? Ele tá todo o arco né, que ele atravessa ao longo da série, né? É muito bom. E ele é excelente. Tem uma atuação muito boa também. Eu acho o personagem dele um fofo, assim. Queria ser amiga dele. Eu também achei ele, assim, o mais carismático. Sim. Sem sombra de dúvidas, assim. E eu acho que é o ator que entrega mais nuances, assim. Sabe? Você acredita bem mais. Porque a Isa, eu acho que ela faz um trabalho legal, mas como ela ainda é muito crua, muito nova, né? É o primeiro trabalho dela, né? Sim. Então você percebe que ainda tem um certo distanciamento, assim. Ela fica meio travada, né, Kel? Ela fica. Parece. Então, sabe, você sente isso dela, assim. Ainda precisa explorar mais, ainda precisa se entregar mais, né? E o personagem do Caio, eu acho massa também, mas ele não tem o mesmo carisma que o do Michel, né? Então, de cara, o Michel, eu acho assim que... Sério, daqui a algum tempo você pensar sobre a série, além da estética toda, o personagem, sabe, mais afetivo, assim, com o qual você mais se liga é o do Michel, com certeza. E assim, a Luana Nastas, que faz a menina que é a primeira a ser contaminada, né, por esse vírus, e que tudo começa a partir do caso dela, a pouca participação que ela tem me impressionou muito também. Também. Em especial aquele episódio que tem uma cena de um vídeo que ela gravou. De maquiagem? Pra rede social, né? Tipo uma pegadinha que ela fez com os colegas, né? Que ela testa uma maquiagem bem exagerada. Que ela quer ver quem é que vai dizer que é exagerado mesmo, quem é que vai mentir e falar que tá incrível. Outra atriz também que eu achei fantástica. Né? Assim, gostaria de vê-la mais, assim, ter mais tempo, né, da personagem dela na série. Ela é muito carismática. E aí eu fiquei pensando que também tem muito da personagem em si, né? Sim. Que ela é construída assim, como essa menina super alegre, extrovertida, espontânea, sabe? Fica até mais fácil, assim. Eu tô falando assim de, sabe, gente, de só percepções, porque eu nunca trabalhei com atuação, não, tá? Mas eu acho que fica mais fácil, assim, fazer uma interpretação nesse sentido do que uma interpretação como a Fran, né? Que passa por por certos traumas. Inclusive o trauma de perder a irmã. Que, aliás, como a irmã é gêmea, então vamos fazer aí uma ligação com o curta da Juliana Rojas, O Duplo. É verdade. Que eu pensei nisso, assim. Tem a ver com ser um duplo dela, né? Agora, é também uma série ousada, no sentido de que ela coloca abertamente a questão da diversidade sexual. Não vai com o dedo para tocar nesse assunto, assim, sabe? Com muito cuidado, não. É isso e pronto. Né? Então, acho que é uma ousadia muito boa para colocar isso de uma forma normalizada, né? E que dialoga muito claramente, eu acredito, com a geração que está na mesma faixa de idade dos atores ou dos personagens ali do filme, né? E o uso também das redes sociais, né? Que eles usaram, eu acho que de maneira bem feita, assim, né? Tinha muitos stories que também conectam muito com a geração que eles estavam querendo atingir. E a estética dela é sensacional, né, gente? Aquelas raves lá, você fica babando mesmo, porque é muito bonito. O visual é muito bom. Realmente, né? Direção de arte, aquela tudo. coisa, né? O neon. E o pessoal fica... Eu vejo que tem gente que critica essas luzes neon, né? Tipo, já deu. Mas, nossa, fica muito bonito, gente. Acho que esse recurso nunca... Se a pessoa usar bem, acho que não tem porquê parar com o recurso. Fica muito lindo. Não, eu queria ir numa festa daquela, pela experiência estética, tá? Mas o beijo também é uma experiência estética. Não deixa de ser, né? Mas essas coisas das redes sociais, eu adoro ver como que os filmes solucionam
essa coisa da interação na rede social, sabe? Como que leva pra tela. E eu acho que aqui ficou muito bom. Sim. Né? Não ficou óbvio, ficou fluido, ficou divertido, assim, você acompanhar. Porque às vezes você via, inclusive, a tela, né? A tela, como se fosse a tela do celular, vertical, assim. Quando era um vídeo do Stories, por exemplo, igual a Larissa falou. Então eu gosto de ver, assim, como que isso vai sendo incorporado na estética dos filmes, né? Porque é uma coisa, é uma extensão nossa, então não tem como fazer diferente, né? Agora, então... Sim. A gente tem, só para completar aqui o elenco, né? A gente tem também atores aí veteranos, fazendo aí o elenco adulto. A gente tem a Grace Passou, que faz o papel da mãe da Isa, né? Temos Grace o Bruno... tipo, sempre a gente tem que destacar, porque é uma das maiores atrizes que a gente tem, Sim, né? sem dúvida. Mineira, né, gente? Mineira! Vamos valorizar aqui. E é muito bom ver ela, né? Quando a gente vê ela lá, a gente fala, ai, que bom, assim, que bom que ela tá ali. Sim, Porque, nossa. E ela rouba a cena, né? Total, eu fico imaginando a Isa Moreira, que tá, né, assim, tão jovenzinha na questão de atuação, já tendo que encarar, né, o trabalho com a Grace Passou. Deve dar uma, sabe, sei lá, eu numa situação dessa ficaria nervosa mesmo. E as duas personagens, elas também estão ali representando um tema que é muito importante da série, que é a questão de uma escravidão moderna, né, que não acabou, e que é isso, as duas são mantidas ali naquela fazenda como escravas praticamente, não é? Sim. Tem essa coisa, né, de ter a casa grande e ter lá o lugar onde elas vivem, né, separado. E também essa questão de ser uma escravidão mesmo, porque... E do cara ainda achar, do patrão ainda achar que tá fazendo bem pra ela, né? Isso aí é uma das coisas que eu acho que a série faz muito bem, porque reúne as principais discussões brasileiras, assim, da atualidade principalmente, mas que são questões históricas, né? E de uma maneira, sim, simplificada, né? Não tá ali aprofundando e tal, mas eu acho que articula muito bem dentro da narrativa, porque tem essa questão racial, o conflito de classe também, tem a questão do próprio conservadorismo dessa sociedade, né? Essa família desse menino, família tradicional mineira, brasileira, vamos colocar assim. Questão também do agronegócio, né? Sim. Quanto que isso impacta na vida das pessoas, que eu acho que é uma discussão muito atual mesmo. Então, não só ele antecipou, né, essa coisa do contágio, do medo, da paranoia, do contágio, mas também dialoga muito forte com essas questões que a gente tá, sei lá, tá tendo que, sabe, discutir bastante, que são problemas históricos mesmo. E no que toca a questão da juventude, né, esse falso moralismo, né, que fica impedindo os jovens de viverem suas vidas como se eles não fossem viver sem autorização dos pais. É essa coisa, né? Tipo, eu te proíbo. E daí? Eu vou fazer do mesmo jeito. Tá? É a falta de comunicação total também, né? Você vê que os pais têm ali uma distância enorme com esses filhos, assim. Por isso que eu acho bonita, assim, a solução que se dá pro contágio, assim, pra melhorar a situação de saúde dos jovens, né? Que pegam o vírus, assim. Eu achei um pouco problemática a questão de não associar com um sistema de saúde nem com a ciência. Eu acho que pro que a gente vive hoje isso é um pouco delicado, sabe? Porque a solução que surge, ela não vem de nenhuma... Ficou muito místico. Ela não vem de nenhuma dessas áreas, assim, né? E o hospital também é essa coisa opressiva, né? Claro, a gente tem muitos problemas de pensar, assim, a questão do ambiente hospitalar mesmo e do sistema de saúde, mas eu acho que, trazendo pro hoje, assim,
é um pouco problemático, sabe? Colocar a solução fora dessas áreas, assim, fora da saúde e da ciência. Sim. Tá sendo uma solução milagrosa de um lugar que não é comprovado, digamos assim, que não é como é que eu vou explicar? Que não tem essa base científica mesmo, entende? Mas é bonito quando você tem que se conectar com os pais. Tipo assim, os pais têm que se conectar com seus filhos novamente para que eles voltem à vida, assim. Isso eu achei bonito. Uma reconexão do homem com a terra, né? Eles quiseram trazer essa coisa mais mística, mas eu também achei que ficou meio solto, assim, porque não explica de onde que veio essa treta entre a cidade e o pessoal da floresta. Eu fiquei tipo John Travolta, assim, eles jogam isso e não explicam pra gente. Eu falei, gente, então tá. Falando, né, agora só da parte ruim, as coisas que eu não gosto na série, e tem que admitir que não são poucas. Acho a ideia muito legal, acho o visual muito bom, como a gente está comentando aqui, o elenco, que ainda tem a Denise Fraga, né? Nossa, a Denise Fraga, a gente esqueceu de falar dela. O Tomás ela Aquino, tá muito boa. Né, do Bacurau. Sim, Tomás também. O Bruno Garcia, né? Um elenco muito legal. Mas, assim, tem uma certa pressa para resolver as coisas a partir do quarto episódio, que é quando a coisa vai para o outro caminho, né? Deixa de ser uma série sobre escola, sobre adolescência, né? Como as outras tantas que a gente tem na Netflix, e aí vai para essa coisa mais do suspense, né? Vai trazer também elementos do cinema de horror. Mas a partir dali me parece que tem uma certa pressa para resolver, e aí fica uma coisa meio truncada. Parece que, assim, picotaram, sabe, o roteiro de uma forma para poder dar o tempo que a Netflix queria para a série, sabe? Aí vamos correr, vamos cortar aqui, aí ficam umas coisas no ar que parece que é buraco no roteiro, sabe? Talvez não seja, talvez eles tinham pensado nisso, mas na hora de editar a coisa meio que ficou, assim, mal ajambrada. Não sei se vocês sentiram isso também. Como a Larissa falou, né? Até no desenvolvimento dessa outra comunidade ali, realmente foi bastante rápido isso. Né? Acho que a gente vai preenchendo, assim, a gente vai tentando preencher e responder, né? Porque é uma cidade conservadora e essa comunidade, eu acho que ela bate de frente, né? Com algumas ideias, assim, e é um tipo de ameaça. Mas realmente eu acho que isso não é só um problema dessa série. A gente percebeu esses cortes bruscos, digamos assim, em outras séries. Então talvez seja realmente algo que tem a ver com o contrato com a Netflix mesmo, de duração. Isso aí a gente até poderia pesquisar, sabe? Sendo recorrente, né? É algo interessante pra gente pensar. Como que são feitas as séries. Tipo, elas são feitas livremente, aí depois elas se adequam a esse tempo, enfim. Eu senti também um pouco desses truncados. Porque é isso que o Renato falou, assim, da segunda metade fica meio confusa as coisas, né? Porque elas estavam realmente tomando um rumo e depois muda o rumo totalmente. E a personagem da Denise Fraga, que a gente até falou que é Guiomar, ela dá toda essa tensão, né? De horror, assim. Quando eu vi ela entrevistando os alunos numa bola de pilates, eu falei, gente, que estranho isso. E aí eu pensei assim, gente, essa mulher é muito estranha, tá acontecendo alguma coisa. Aí que a gente vai descobrindo o mistério também em torno da filha dela. E eu pensei que ela iria entregar pra gente a questão da outra comunidade. Só que eu acho que poderia ter sido ela, que seria uma boa solução, assim, para amarrar melhor. Mas jogam ela também para escanteio depois. Eu fiquei, gente. Isso dá um pouco de raiva, né? Pois é. Porque ela tá muito bem na série, a Guiomar. Uma personagem super interessante, que eu queria ter conhecido um pouco melhor. Até a personagem também da Grace, que eu acho que daria para desenvolver um pouquinho melhor. E fica um pouco em
segundo plano demais por causa dos jovens, né? Que realmente a série foca no elenco mais jovem, mas são personagens secundários que eu acho que poderiam ter sido melhor aproveitados, sabe? Assim. É verdade. A gente gosta que é uma série mais curta, mais rápida de ver, mas ao mesmo tempo a gente, nesse caso aqui, gostaria até que tivesse, sei lá, mais 2 episódios para poder desenvolver esse mistério um pouco melhor, né? E sem falar que também termina de um jeito que já dá o gancho para uma segunda temporada, para responder perguntas que ficaram no ar. Isso é uma coisa que é chata, né? Porque eu acho que a série devia se resolver, principalmente como é uma primeira temporada, né? Devia ficar assim, uma coisa que se resolve ali, aí depois, com o sucesso, né? Se a coisa vai dando certo, aí você se dá esse direito de terminar de um jeito que deixa você na expectativa para ver mais. Mas eu sou meio resistente a essa ideia de na primeira temporada você terminar assim, sabe? Deixando no ar, você, vamos aguardar a próxima agora. Eu acho que a gente tá meio que vivendo uma época que a primeira temporada é praticamente o primeiro episódio, sabe? Sim. É um primeiro episódio longo, assim. É a primeira temporada que vai chamar pras próximas, né? Pois é. E aí, a gente que tá acostumado, né? Do cinema, cinéfilo, que a gente gosta das coisas resolvidas, a gente sempre sente falta. É como se a história ela não tivesse um fechamento, assim. É diferente de ter um desfecho aberto a interpretações. É totalmente diferente. Não, ele realmente não se fecha. Ele tá esperando que seja continuado. To be continued. Você falou super bem, que é o porquê a Netflix, ela tá fazendo muito isso, né? De jogar a série, deixar um mega gancho pra segunda, às vezes você gosta da série, cancela. Então também é até uma questão se depois a gente vamos pesquisar isso, como que é feito esse contrato, sabe? Porque eu acho sacanagem com a história. Tipo, eles jogam um gancho e não terminam uma história. Independente de audiência ou não, eu acho que você tem que prezar também pela narrativa da produção, né? Eu acho que é a famosa questão do algoritmo. Eles estudam mais ou menos o que dá certo, o que tá em alta, e aí a Netflix cria um modo de produção e quem aceita fazer, né, quem é contratado faz do jeito que a Netflix dá as coordenadas. Acredito que vá mais ou menos por aí. E eu acho que é sacanagem com o público mesmo, né? Porque você investe o seu tempo numa série. Não é como um filme que você senta e fica lá 2 horas e meia, até 3 horas, mas você sabe que ali resolveu. Uma série, você talvez não vá resolver em 3 horas. Talvez você vai ter que ficar 5, 6 horas, uma semana, até mais, para você terminar. Você tem que respeitar o público também e entregar uma coisa que ele vai se sentir recompensado e não deixar a pessoa querendo mais desse jeito, né? Isso aí. Bom, gente, vamos voltar para né? a série, para a gente fechar aqui boca a boca. Vocês querem acrescentar algo mais sobre a série? Olha, eu quero acrescentar que me lembra Gabriel Mascaro. Só porque tem neon e ele fez boi neon. Não é. Mas assim, é pensar mesmo essas abordagens políticas mas através ele gosta dessa de estética. E de corpo, né? E de sexo. É verdade. Porque Divino Amor tem muito neon também. Tem. Não, e assim... E é uma coisa distópica. Eu achei que lembra. Tem festinhas também. Mas as festinhas do Divino Amor não são. Não. A rave é religiosa, né? É um que negócio... Isso. É um negócio bizarro, punk ali. Bizarro. Mas, bom... É isso, assim, eu acho que lembra um pouco. E eu gosto demais do Gabriel Mascaro. Espero um dia a gente gravar logo podcast sobre ele. Sobre os filmes dele. Ah, gente, a trilha sonora também. Muito boa. Eu procurei, né, playlist no Spotify já, porque é muito bom. É o Chico, né, que tem esses bom gosto, assim, ele que guia a gente, né, que é o personagem do Michel. É verdade. Muito bom. Não, o que eu queria acrescentar é que eu vi uma crítica até interessante, assim, de alguém no Twitter falando a respeito dos sotaques, assim, né, que como o Sudeste, ele ainda é uma questão também nas produções brasileiras e realmente, como
a cidade é aquela cidade avulsa que você não sabe direito onde você tá, você pega aqueles sotaques muito paulistas, às vezes eu fiquei com um pouco de dificuldade de entender, assim, sabe? E eu acho que também é uma coisa que a gente tem que pensar, assim, a longo prazo, no sentido até de representatividade de outros lugares, sabe? Assim, igual, por que Bacurau, né, assim, viajando, é tão importante, né, trazer o sotaque nordestino. Eu achei essa crítica legal e eu achava muito engraçado aquilo, porque eu não estava em São Paulo e as pessoas estavam com um sotaque muito paulista. E carioca. Eu acho que a gente fala sudeste, aí fica parecendo que o mineiro tá bem representado, mas o mineiro não tá não, né? Não tá. Quando se fala sudeste, se fala Rio-São Paulo. A gente nem faz parte do eixo. É do eixo, entendeu? E o Espírito Santo, então? Ninguém nem sabe onde o Espírito Santo fica, se depender do que a mídia fala. A grande mídia, né? Mas eu concordo, viu, Larissa? Eu acho também que não diria nem a longo prazo, não. Tem que ser curto prazo mesmo. Acho que as coisas já precisam mudar o quanto antes. Né, gente? Mas a senhora Rede Globo... É quem domina. E o negócio é que, assim, eu lembro de quando as atrizes falavam que tinham que fazer fonoaudiologia pra retirar o sotaque. Pois é. Eu me lembro muito de ler, assim, delas comentando, porque pra eu fazer novela tal, eu tive que fazer fonoaudiologia pra tirar o meu sotaque, pra se tornar neutro. Só que o neutro é o paulista ou o carioca. Eles são vistos como sotaque neutro. Aí quando o paulista e carioca vai fazer mineiro, faz aquela palhaçada. Parece que a gente é tudo capial. Parece que a gente... exatamente. Um matinho na boca. Caricato. E é ofensivo até pros caipiras. Caricato. Sim. Revolta dos Mineiros. Vamos mudar aqui a pauta. Bom, gente, vamos passar então aqui pra frente, né? Ainda tem algumas séries pra gente comentar. A gente nem vai se estender tanto nelas, né? Até porque algumas aqui a gente nem chegou a ver todas. Mas a gente vai todas lembrando aqui pra até todas as temporadas, né? Mas tem série mesmo, assim, que eu descobri agora que tá na Netflix, eu nem sabia. E são brasileiras, né? Então a gente vai citando aqui e fazendo alguns comentários rápidos, tá? Vou comentar aqui bem rapidamente mesmo, porque essa só eu que vi, aqui de nós três, que é a Reality Z. É uma série que foi lançada este ano também na Netflix. Ela foi criada pelo Cláudio Torres e ela é baseada numa série britânica que se chama Dead Set, que é de 2008, e foi criada pelo Charlie Brooker, que é um dos criadores de Black Mirror. E, assim, ela tem um conceito interessante, porque a ideia é a história se passar dentro de um set de reality show. É tipo um Big Brother, só que se chama ali Olimpo, e os participantes estão vestidos como deuses gregos. Tem aquelas roupinhas e tal, né? Então a história se passa dentro desse set quando explode uma epidemia zumbi no Rio de Janeiro, claro, né? Claro. Então, epicentro. Aí, de novo, a gente tem essa relação imediata com o que a gente está vivendo hoje, porque nós tivemos o Big Brother 2020 no meio da pandemia, né? Aliás, começou antes da pandemia, o Big Brother, e terminou durante. E em algum momento, estar dentro da casa do Big Brother era o lugar mais protegido do mundo, porque ali as pessoas estavam isoladas, né? O vírus não ia chegar ali. E aqui na série é mais ou menos isso, porque acaba que a casa onde se passa a série, o set, é onde eles estão mais protegidos também, porque os zumbis não vão entrar lá. Só que, claro, a coisa vai tomando uma determinada proporção que aquilo ali também vira um lugar de perigo. Mas é o bunker, é onde eles estão protegidos. É onde eles vão lutar contra os zumbis. É verdade. E assim, é uma série interessante por esse conceito. Só que ela também vai ter um problema de desenvolver o roteiro e as coisas irem acontecendo de uma maneira que fica assim, cara, mas tá sendo tudo muito rápido e você não consegue se conectar com ninguém. É até interessante do ponto de vista que, se você pensar como que Game of Thrones colocou essa questão da morte de personagens, que você não pode se apegar a eles porque a qualquer momento um deles pode morrer,
sabe? Me parece que aqui meio que... Bom, se o roteiro original é anterior, né, de 2008, então a gente não pode dizer que é um reflexo imediato de Game of Thrones que veio depois. Mas, de todo modo, para quem viu Game of Thrones, eu acho que em Reality Z tem a mesma sensação, porque os personagens vão morrendo quando você tá se apegando a eles, sabe? Então, assim, eu fiquei bem chateado com algumas mortes que aconteceram, que acontecem durante a série, porque dá justamente essa suspensão, entendeu? Você tá ali seguindo uma história, seguindo um arco de um determinado personagem e aquele personagem morre. O zumbi vai lá e ataca e come ele. E aí muda e entra outro protagonista. Então a série vai mudando muito rápido, assim. É uma série curta também e que vai mudando muito rápido os personagens principais, sabe? Ela não te dá essa oportunidade de aderir à história que está sendo contada. Então acho que deixa um pouco a desejar por isso. Eu gosto mais do elenco que começa a série, que é justamente os que estão participando lá do reality show. E a gente tem a Anna Hartman, que faz a personagem que é uma funcionária da emissora de TV e acaba se tornando a heroína, porque é ela que vai justamente avisar para os participantes do programa o que está acontecendo lá de fora. A gente tem também no elenco o Guilherme Weber, o João Pedro Zappa, a Carla Ribas, né, uma grande atriz também que tem um papel bacana na série, o Emílio de Mello, temos participação da Sabrina Sato, ela inclusive ficou como o chamariz, né, de público. Eu fiquei sabendo dessa série justamente porque vi num dos portais aí que tipo a série da Sabrina Sato de terror e de zumbi tá entrando na Netflix hoje. Só que quando você vê a série, você vê que não tem nada a ver. A participação dela é bem pequena. E temos também a Luellen de Castro, que também faz uma das personagens principais. Então fica a dica aí. Quem gosta de filme de zumbi, quem gosta desse tipo de gênero de história de horror, é sempre válido ver, né? Mas fica essa ressalva aí de que a coisa não é tão bem conduzida por essas questões que eu apontei. A direção é até interessante, tem boas cenas de ação e a maquiagem também, os efeitos especiais são produções bem interessantes, né? Acho que a gente vai falar de 3% daqui a pouco. Quem viu a primeira temporada de 3% sente muito a escassez de recursos, né? Ainda mais que é uma série de ficção científica, ficava aquela coisa meio assim, nossa, que trem esquisito, né? Dá pra você reparar na feitura dos cenários, né? De como que eles usaram estratégias ali para poder suprir a falta de orçamento, para poder criar coisas mais verossímeis, né? Pelo ambiente que a série se passa. Mas aqui no Reality Z a coisa já é bem mais desenvolvida, né? Uma produção da Conspiração Filmes, que tem aí um know-how também muito bom de cinema, então é uma produção caprichada. Também entrou, falando ainda de terror, né? Essa eu não acabei de ver, comecei apenas, mas estava achando interessante, que é uma que se chama Spectros, que ela foi criada por um estrangeiro, que é o Douglas Petrie. Ele trabalhou nas séries Buffy, Angel, fez também para a Netflix uma da Marvel, que é Os Defensores, só que a série é toda brasileira, né? Os atores são brasileiros, mas não tem assim ninguém muito conhecido, tirando o Carlos Takeshi, que é mais conhecido pelo Shoptime. Ó, quanto tempo! Mas também já fez novelas na Globo, né? Então ele era da parte de eletrônicos. Exatamente. Eu lembro dele do Ciruatini e também da mulherzinha lá da decoração. Ele tá no elenco dessa série Spectros, que tem a ver também com esse universo do horror, brinca ali com uma coisa mais asiática, de um terror asiático. É interessante, mas tem que acabar de ver. Entrou também esse ano no catálogo da Netflix. E agora a gente fala um pouco de 3%, que é a série que deu início a tudo, né? Foi a primeira série brasileira da Netflix, produção da Boutique Filmes, criação do Pedro Aguilera, e temos aí a 4ª temporada entrando no catálogo da Netflix agora em agosto. Então uma série que já está aí no ar desde 2016, e como eu falei, né, que o inicinho dela é bem... Talvez as pessoas possam abandonar justamente porque acham assim, nossa, que trem esquisito, né, que coisa mais mal feita. Mas eu não acho nem que seja mal feito, não. Acho que eles conseguem
driblar muitas dessas questões que você não perceberia numa produção hollywoodiana. Mas para quem já viu, por exemplo, o THX 1138, que é o primeiro longa do George Lucas, é mais ou menos aquilo ali, né? Essa sociedade futurista, tudo muito limpo, né? Aquela estética clean. Minimalista. Asséptica, né? Uhum. E tem um conceito interessante que também lembra um pouco essa coisa de reality show. Eu acho que tem um problema aí, porque a gente está acostumado a ver ficção científica da indústria. Então a galera tem muito dinheiro, pode fazer, assim, grandes investimentos nas tecnologias, que o negócio, sabe, fica pra gente aquele universo maravilhoso, assim. E aí quando você vê uma que é de ficção científica e que não tem o mesmo orçamento, você sente a diferença, sabe? Então acho que tem que baixar um pouco a expectativa e entender que são, sabe, contextos diferentes, né? E ver até que ponto, assim, eles conseguem solucionar isso, né? Não ter tanto poderio tecnológico. E eu acho que fazem bem, assim. Realmente você sente que, né, é mais simples, mas eu gosto, assim, eu achei interessante. Né? Achei interessante. A gente tem pouca produção de sci-fi no Brasil. Exato. E aí a gente percebe, assim, que, né, usa de umas soluções também do figurino, né, no maquiagem e tal, nos acessórios, como que eles vão construindo essa ideia de que é um lugar futurista, mas sempre dentro do minimal, né, do clean, usando sempre menos informações, assim. E eu gosto, assim. Eu achei que vale, sabe? E eu gosto muito também da atriz principal. Eu acho que ela a Bianca Comparato. Eu acho que ela é bastante competente, assim. Diferente de umas outras pessoas que a gente pode comentar de outras séries, que eu acho que não passa tanta verdade. Ela, você sente que ela tá completamente entregue a esse trabalho que ela acredita, sabe? Uhum. E eu acho importante, sabe? Porque é ficção científica brasileira. E eu gosto como eles colocam os conceitos, assim, da política, como que eles transformam isso para aquele universo ali, né? Da competição, a meritocracia, o que envolve a meritocracia. Sim. Eu acho que eles constroem bem, sabe? A gente só viu a primeira temporada, né? E aí eu gosto como eles vão introduzindo os conceitos e mostrando, sabe? Tem até umas coisas que são, assim, até óbvias, né? São, aí você identifica, isso aí é sobre isso. Isso aí tá querendo mostrar bandido bom é bandido morto, essas coisas, assim. Mas eu achei interessante. Sim, sim. E as temporadas seguintes, elas vão mudando de tom, né? Pra quem não viu, eles fizeram um vídeo, um recap, os atores falando o que acontece nas 3 primeiras temporadas. Então, se você não se importa com spoiler, vale a pena ver para poder ter uma ideia geral do que é a série, né? Um vídeo de 15 minutos, tem ali 4 atores do elenco conversando sobre e fazendo esse resumo. E aí você tem essa ideia de como que muda de tom, porque deixa de ser essa coisa sci-fi asséptica e vira uma coisa mais de sujeira de Mad Max, sabe? Aquela coisa da distopia, desse deserto, né? Esse mundo pós-apocalíptico. Uhum. Então dá essa noção de que a coisa vai para um outro caminho, né? Então a gente está gravando esse episódio do podcast antes de ver a 4ª temporada, mas a série já parece que vai continuar aí por esse rumo, né? Essa outra abordagem, porque aí vai mudando o elenco, né? A Bianca continua, mas alguns outros atores também, mas tem outros que estavam no elenco principal da primeira que vão saindo, então a coisa vai se moldando aí de acordo com o que eles foram transformando a história. Então, para citar outros atores que estão aqui que são muito legais, né? A gente tem, por exemplo, o João Miguel, a Luciana Paz, a Zezé Mota, né? Depois a Maria Flor entra também, a Fernanda Vasconcelos, o Silvio Guindani. Então é um elenco também muito interessante, e mesmo os atores que são iniciantes eu gosto também. Por exemplo, a Vanessa Oliveira,
e o Rodolfo Valente, né, que fazem 2 dos participantes principais, além do Rafael Lozano, eles são muito bons, né? Acho que eles seguram bem a onda ali. Sim, eu gosto. Eu acredito que alguns deles já fizeram novela e tudo, mas como eu não acompanho, então eu não tinha visto, né? Tô falando aqui que tipo, eles são atores iniciantes, mas pelo menos assim, pra série, pra esse tipo de produção, né? Acho que é uma novidade pra quase todo mundo ali, aliás. Mas eu acho que eles estão muito bem. Eu também concordo. E eu me lembrei que a primeira série que eu vi da Bianca Camparato como protagonista era uma série da MTV de 2013. Não sei se você lembra. Sim. A Menina Sem Qualidades. É verdade. Eu gostava dessa série. É uma boa atriz, né? Também já fez muitos filmes. Ela é muito boa. Luciana Paz, maravilhosa. Por favor, quem não conhece, sabe, vejam os filmes dela, porque ela eu acho sensacional. Eu sou fã da Gabriela Amaral Almeida, e ela tá nos filmes da Gabriela. E é sempre uma alegria, assim, quando eu percebo que ela tá em alguma coisa, e aí ela tá em 3%. E eu acho interessante a personagem dela, sabe? Sim, poderia sou ficar fã também. Poderia ficar desinteressante a personagem dela se não fosse uma atriz tão competente. É todo o mérito dela, assim. Aliás, usar essa palavra mérito pra essa série não é o ideal. Bom, o Pedro Aguilera, que é o criador de 3%, ele também criou Onisciente, que é outra série sci-fi que está no catálogo da Netflix. E essa é bem pequenininha, tem só 6 episódios. Também vai trabalhar com essa ideia de um futuro distópico, onde tem um lugar em que as pessoas estão super protegidas e vivendo com uma vigilância constante, só que através de pequenos drones que ficam acompanhando a rotina e também até o humor das pessoas para poder prevenir crimes, né? Prevenir que aconteçam crimes. Lembra um pouco aí a ideia do Minority Report, se a gente for fazer uma comparação com um clássico aí da ficção científica. Essa série ela tem a Carla Sally como a protagonista. O elenco ainda tem o Jonathan Rangessen, a Sandra Corvelloni, o Guilherme Prates e a Luana Tanaka. É uma série que ela é um pouco apressada também, né, Kel? Ela também, assim, ela tem um conceito interessante, mas em alguns momentos você fala assim, isso aqui, pô, por quê? Né? Parece que ficam uns buracos mesmo. Eu também senti isso. E eu acho que tem problema, assim, de alguns atores também, que eu não consigo comprar muito, assim. A própria Carla, eu até entendi que ela quer fazer, né, essa postura que é mais robótica, né? Uma coisa assim, pra falar mesmo dessa sociedade que é tão vigiada e tão certinha e tal. Só que eu acabei não me conectando com ela, assim. Exatamente porque ela não me passava a dimensão emocional, assim, das coisas. E eu acho que também tem esse problema de ser muito corrida, assim. Algumas coisas elas não são bem desenvolvidas, né? Ou são muito superficiais. Ou também tem uns furos que você fica assim, poxa, mas aí... É uma investigação, né? É uma série de investigação, porque o pai da protagonista é assassinado, então o lance todo é ela descobrir o que aconteceu. Por que ele foi assassinado e esse sistema de vigilância não pegou quem que matou, né? E às vezes algumas resoluções são bem assim... soluções de roteiro mesmo, sabe? Que você vai parar pra pensar... Isso não funcionaria. É forçado. Eles forçam algumas coisas. E... O que mais? Tem que resgatar aqui, porque já faz um tempo que a gente viu. Eu perdi minhas anotações. Na questão assim, da direção de arte, eu acho que lembra um pouco essa estética do 3% também, da primeira temporada, com um pouco mais de capricho. Assim, Eu achei mais caprichada. Né? Mas ainda assim tem algumas coisas, por exemplo, a escala do drone, né, que são essas, como se fossem vespas, né? Tem cenas que parece que está de um tamanho, parece que parece que é do tamanho de uma vespa mesmo, até de um besouro.
E em outros momentos parece que é um negócio microscópico. E que eu nem acho dá que pra você ver a olho nu. A ideia que eu penso que é porque é microscópio, né? É microscópico. Porque toda pessoa tem isso atrás de si. É o que vigia elas. É essa câmera que tá sempre atrás delas, assim. Então não daria pra ser um negócio grande, né? Tem que ser pequeno pra poder passar por qualquer lugar. E também pra não... para as pessoas esquecerem que ela existe. E aí elas não se sentirem acuadas, né? E poderem fazer as suas coisas e aí serem pegas no flagra quando tiverem que fazer alguma coisa e tal. Mas é isso que o Renato falou. Às vezes mostra que ela é microscópica, essa câmera. Às vezes mostra que ela é maior. Aí a gente fica sem entender, assim, qual que é o tamanho disso. E o que ela tá pegando, né? Porque em determinados momentos ela registra os batimentos cardíacos, a emoção que a pessoa está sentindo naquela hora, para poder determinar se ela está mais propensa ou não a cometer alguma coisa, alguma infração. Mas em outros momentos não. Né? Então fica uma coisa muito assim, da conveniência do roteiro. Da conveniência, então, exatamente. Tem os momentos que eu acho meio... uma coisa meio mal resolvida, né? E essa, pelo menos, ela é mais fechadinha, né? Ela não termina e fala assim, bom, agora a gente só vai saber como isso vai acabar na outra temporada. Até deixa brechas para que a história continue. Mas, pelo menos essa se resolve. Fecha, essa se resolve. A gente não fica com esse sentimento de que, poxa, eu vou ter que esperar agora a próxima. Não. Tá de boa, se não houver uma próxima, tá de boa. Exatamente, porque a próxima que a gente vai falar, que é Coisa Mais Linda, essa, olha, eu vou te dizer, quando acaba a primeira temporada, dá muita raiva. Porque você não terminou a temporada daquele jeito não, gente. Sem spoilers, tá? Pra quem não viu. Mas se prepare, porque agora que já tem a segunda, né? Então assim, a pessoa já pode emendar e ver direto. Mas imagina você ficar 1 ano pra saber como que aquilo se resolve. Demorou muito a voltar, né, gente, essa série, pelo amor de Deus. Pois é. Você fica eu até pensei, será que eu assisto a primeira de novo? Porque eu não tava lembrando de mais nada da primeira. Pois é, Coisa Mais Linda que não tem nada a ver com ficção científica, nada a ver com horror. Aqui é uma coisa bem mais, né, é brasileirinha aquela coisa. Ali é uma série de época. Bem mais bossa nova, né? Final dos anos 50. Passagem Rio de Janeiro. 50 por 60. E a gente vai ter uma série que tem o protagonismo feminino, com a Maria Casadeval e a Paty de Jesus interpretando as duas personagens principais. E também temos a Mel Lisboa e a Fernanda Vasconcelos fazendo personagens que têm uma importância e também tem um arco, né, que é resolvido ou não ao longo dessa primeira temporada. E depois, né, vai continuar também as histórias de cada uma. Mas queria realmente ouvir mais vocês duas falando, porque eu realmente tenho muitos problemas com essa série. Então, como tem essa questão mais das questões femininas, né, que estão sendo trabalhadas ali, acho que nada mais adequado do que vocês falarem primeiro. Olha, é aquela coisa, não é porque é feminista ou se pretende ser feminista que não vai ter problemas, sabe? Especialmente quando a gente percebe que a Júlia Rezende dirigiu apenas um dos episódios da primeira temporada, né? 2? Mas de qualquer forma é pouco, de qualquer forma, ela dirigiu bem menos episódios do que o outro diretor. Eu esqueci o nome. Que é o Caíto Ortiz. E temos também o Hugo Prata, que é o diretor de Elis, né? Também um filme que se passa mais ou menos aí nessa época. Então, os meus 2 problemas essenciais, assim, é a questão de que é muito expositivo, um texto, assim, que é novelesco mesmo. Não usa da máxima mostre ao invés de dizer. É exatamente o contrário. Tudo é muito dito, tudo é muito explicitado, detalhado, explicado, né?
Então, as coisas elas estão sempre servindo a essa exposição do feminismo, a essa exposição do que a gente vê como opressão, né, masculina, do que a gente vê como desigualdade de gênero, e pouco é feito na imagem, sabe? Pouco é feito na linguagem mesmo, né, da imagem, assim, é sempre muito ancorada no diálogo. E eu acho que dessa forma fica um pouco até cansativo, pelo menos pra mim, assim, porque fica muito explícito o tempo todo. Isso, e também a questão de que reforça problemas que a série, na verdade, tá tentando criticar, então ela faz ao contrário, ela reforça, sabe? Ou ela se mostra acrítica em relação àquele tema, para privilegiar a narrativa da protagonista e a jornada delas. Principalmente a questão da desigualdade racial ali entre a personagem protagonista, né, a da Malu, que é a da Maria Casadeval, e a da Adélia, que é a personagem da Paty de Jesus, assim. Por quê? Eu acho interessante eles terem pensado nisso, assim, não ter colocado só 4 protagonistas brancas e tal. Ter pensado, olha, vamos colocar essa mulher negra pra gente abordar esse problema também. Só que na abordagem eles são muito falhos, porque ela é colocada como a pessoa que serve, entende? O tempo todo. Isso me incomodou demais, porque assim, tá colocando algo, tá colocando uma personagem que seria pra fazer uma crítica a essa desigualdade, mas a própria série tá colocando ela num lugar estereotipado, num lugar de inferioridade, entende? Tá colocando, inclusive assim, isso é o que eu fiquei observando, ela tá sempre atrás do balcão, sabe? Ela vai servir pra ajudar a protagonista, ela que vai salvar a protagonista, né? Porque a Malu tá lá cheia de raiva, porque o marido gastou o dinheiro todo, abandonou ela, e o sonho dela de ter essa casa de shows foi por água abaixo. E aí ela taca fogo nas roupas do marido lá dentro do apartamento. Então chega essa personagem que salva ela. Então é essa pessoa, né, a mulher negra salvando a protagonista branca, beleza. E aí vai mostrar diversas situações de humilhação que essa personagem negra passa e que elas não se resolvem como deveriam ser resolvidas, sabe? Eu lembro de uma que me incomodou muito também, quando a amiga da Malu, que era a personagem da Fernanda Vasconcelos, a Lígia, trata ela como uma empregada, né? Ah, você pode pegar, por favor, uma água pra mim? Entendo, ok, que isso tem que ser mostrado ali, porque essas pessoas, elas são mulheres ricas, privilegiadas, né? Da alta sociedade. Essa mulher realmente, ela chegaria ali e trataria ela dessa forma. Mas aí a personagem da Malu, que tá passando por essa transformação, vê aquilo acontecer e não faz nada, sabe? Beleza, isso é retomado depois, né? Que a personagem da Paty de Jesus conversa com a Malu e fala: olha, você é igualzinha a ela. Mas assim, a própria personagem, a Malu, com quem a gente deveria se identificar, não passa pela transformação, sabe? Você só vê ela tratando essa pessoa com inferioridade. Tipo, na hora de fazer a casa de shows acontecer, ela nunca tá trabalhando, é sempre a negra que tá trabalhando, sabe? Então, assim, na hora de chamar reivindicar esse lugar de dona do negócio, é sempre colocado na fala dela. Tipo, a mulher negra não tem essa fala, não tem essa imagem, sabe? É a Malu que tem o microfone, é a Malu que tá sendo mostrada como uma pessoa que tá subindo na vida através do próprio trabalho, e a personagem negra parece que não modifica absolutamente nada na vida dela, sabe? Ela só continua morando no mesmo lugar. A casa dela continua a mesma, sabe?
Então, assim, eu achei que a série pecou muito nesse aspecto. Muito. Eu fiquei muito incomodada. E outras coisas também, porque, por exemplo, aí na questão da bissexualidade, eu também achei muito ruim a forma como lidaram com aquilo. De repente, a personagem da Tayla Ayala se tornou obsessiva que a outra tinha que eliminar. Era como se tivesse que castigar esse relacionamento, sabe? Sendo que a Mel Lisboa, a personagem da Mel Lisboa, era uma das mais modernas, né? Das mais... de mente mais aberta. Inclusive, o relacionamento dela mostrou-se assim, né? E aí, a partir da relação dela com a personagem da Tayla, a coisa foi para um caminho assim, que parecia que eles estavam punindo aquelas duas, sabe? A própria série estava sendo moralista em relação ao que tinha acontecido. Então, assim, é isso. Eu acho que estava abordando temas só no discurso, mas na prática não estava fazendo o que estava dizendo, sabe? Eu concordo totalmente, assim, com o que você falou, porque realmente a personagem da parte de Jesus, a Adélia, ela fica só no lugar de escuta. Nenhuma das outras 3 protagonistas, elas têm esse lugar de escuta com ela, sabe? É realmente aquele estereótipo da mulher negra amiga, né? Que tá lá pra ajudar a protagonista e apoiar em qualquer decisão, em qualquer situação. E, assim, eu tenho muita preguiça da Malu, sabe, gente, na primeira temporada. Porque, além desses diálogos de novela, ela é aquela pessoa mimada, sabe, assim, que nasceu no berço de ouro, não lida com os próprios privilégios como se fossem privilégios. Tudo bem que é anos 60, né, gente? Eu acho que também tem que contextualizar aí. Mas já que ela se propôs essa mudança, ela teria que rever isso, né? Como se diz, ela tem todo um aporte familiar, né? Que ela pode deixar o filho dela, assim, uma realidade realmente paralela. Ela tem a ajuda da mãe dela, do pai dela. E hora nenhuma ela, tipo assim, fala, nossa, realmente, eu tenho muita ajuda, eu sou muito abençoada, privilegiada, sei lá. Ela não tem essa autocrítica em momento nenhum, sabe? E tudo gira muito em torno dela. Então dá um pouco de preguiça também, sabe? A personagem da Mel Lisboa, na minha opinião, que é a Teresa, é muito mais interessante. Até a própria Lígia, né, da Fernanda Vasconcelos, traz uns arcos mais interessantes, né? Ela sofre violência, coisas mais pontuais, né? E fica tudo muito, às vezes, em segundo plano por causa da Malu. E por causa das coisinhas da Malu. Então, assim, dá um pouco de preguiça também. Isso, falando da primeira temporada, né? Porque a segunda eu ainda não terminei. Pra ver se eles melhoraram essa questão dos arcos e tudo. Mas, nossa, é muito incômodo, né? E essa questão também da Adélia ter ficado na casa, o pouco que eu vi da segunda, eles falam meio que isso, né? Porque o personagem lá do... esqueci como que é o nome dele, do marido dela, que é interpretado pelo Ícaro Silva. Ele fica falando, né, que quer ficar lá no morro. Capitão. Isso, que ele quer ficar lá no morro e tal, que ele não quer mudar, mas ela quer, sabe? Então, até ela cede muito a personagem da Adélia. Ela tá sempre cedendo, tipo assim. Exatamente. Fica parecendo que eles viram as críticas que fizeram da primeira temporada. E aí na segunda colocaram essa questão pra tipo assim, eles continuam morando ali porque ele não quer sair de lá. Mas e ela? Só que na primeira temporada isso nunca é colocado, né? E assim, ele é colocado também, ele é a única pessoa que é colocada como escuta dela, né? E aí na segunda temporada eles invertem esses papéis e você fica, gente... Tanto é que no primeiro episódio da segunda temporada, o marido ali da... gente, vou dar spoiler. O marido da Malu que volta, ele já trata a Adélia como empregada e tipo, a Adélia tá, ok, tipo, vou ceder porque preguiça de brigar, mas gente, aí a Malu de novo não se bota nesse lugar de tipo, meu filho, se serve, ela é dona também, sabe? Essa coisa toda com a Adélia pra mim, eu só salvo uma cena que eu achei a melhor da série pra mim, assim, que foi quando a Adélia
fala exatamente disso, né? A Malu lá toda chorosa, porque eu perdi tudo. E aí ela fala, eu perdi tudo. Eu que tava investindo aqui, lutando para as coisas acontecerem, eu perdi tudo. Aí nesse momento a Adélia fala, você? É só você? Eu que tô aqui batalhando também pra caramba, sabe? Como assim? Você é egoísta, porque você tá pensando só em você. Então, quando ela externa isso, e ela inclusive fala, você tá aí lutando pelo seu direito de trabalhar? Eu tô aqui trabalhando desde muito nova, sabe? Desde muito cedo eu tive que sair pra trabalhar. Então, assim, esse é o tipo de questão super complexa que tá colocando ali a questão do feminismo negro, a questão do feminismo branco, sabe? E assim, é a única cena que eu percebo que eles dão uma atenção, sabe, necessária pra essa mulher negra mesmo. Porque em todo o resto, ela é colocada muito como a pessoa que serve e que é essa posição. É complicado, gente. Eu tô de pleno acordo com vocês também. É o que mais me incomodou. Mas também a questão, assim, da própria forma como o roteiro dessa série é construído. Porque a primeira temporada, ela chega no momento em que a história recomeça. É quase como que assim, se os primeiros 3 episódios não existissem, não faria falta nenhuma. Porque a personagem da Maria Casadeval, ela tá naquela indecisão, eu fico aqui, volto para São Paulo, fico aqui, volto para São Paulo. E aí, assim, a forma como eles mostram ela voltando para São Paulo é ridícula. É ridículo, que você fica até se perguntando assim, peraí, ela foi para São Paulo ou os pais dela que foram pro Rio de Janeiro? Porque tem, assim, umas elipses que não dá nem pra você chamar de elipse, porque você nem percebe que se passou tempo, sabe? Parece que é simplesmente uma cena foi pra outra. Não parece que as pessoas viajaram, parece que elas foram na esquina, sabe? Então, tem umas coisas que são inacreditáveis. Aquele final totalmente dramático, assim, da primeira, eles jogam a segunda também de um jeito que você fala, gente, que é isso? O final que eu falei que não se termina uma série assim é justamente por isso, porque apela, entendeu? Você, apelou. Vamos fazer alguma coisa aqui para poder gerar o interesse das pessoas verem a segunda temporada, porque se não fosse aquilo, as pessoas iam abandonar a série. Eu também senti essa vibe. Foi completamente inesperado aquilo ali. Eu falei, caramba, sabe? Como assim? No último episódio, eles tomam esse, sabe, esse caminho, assim. E a história da Lígia é trágica demais. Sabe? Nossa, pesadíssima. Muito pesada. E, nossa, sabe? E essa coisa de ser calada, literalmente, né? Essa coisa de que ela teve a voz calada, assim. Eu acho que era algo para se explorar um pouco melhor também, sabe? E só comentando também a parte musical, né? É uma série que fala sobre o nascimento, ou pelo menos assim, se passa durante o momento do nascimento da Bossa Nova. Mas a parte musical, pelo amor de Deus, é tudo assim, só referências ao que está acontecendo. A Maria Casadeval tem que ficar falando toda hora, tá acontecendo algo aqui. Olha o diálogo expositivo. Ela tem que falar pra gente, porque a gente não tá percebendo o que tá acontecendo, né? Isso é muito novela mesmo, né? O único músico da série é o tal do Chico. Por que será que botaram esse nome, né? Não sei nem por que colocaram, porque não tem nada a ver. Né? Não só na questão musical, como também física. Porque se queriam fazer uma referência ao Chico Buarque, escolheram um ator que não tem nada a ver com ele, né? Só porque escolheram um galã? Tipo, o cara é gato, né? Vamos combinar. Agora, eu não comprei a ideia de que ele era um cara genial da Bossa Nova. Não, sério. De forma alguma. Sabe, pra mim não passou essa... Sei lá, essa aura de que era um cara genial, assim. E mais, o assim... O ator é ruim, entendeu? É tipo o Cigano Igor, sabe? Mas a beleza ajuda, né? Coisa mais linda e tal. Já o Gustavo Machado, ele me convence mais como alguém, assim, que é o produtor, que é um cara, tipo, meio bonachão, assim. O carioca.
Ele que faz o Roberto, Sim. né? Também eles botam os nomes assim que é para poder sempre se referir a alguma figura da época, né? Então a pessoa não está interpretando exatamente aquele artista, né? Ou aquele produtor e tal, mas as coisas são sempre referidas. Mas ele também está no Elis, né? Ele também está no elenco de Elis. Nossa. O Ícaro Silva, que faz o cara do samba, ele também, eu fiquei sem entender, porque quando ele é apresentado parece que ele é um músico bem sucedido, né? Mas quando ele vai lá pro bar, é o cara que fica lá na bateria só fazendo caras e bocas, e é isso, é o cara negro que vai ficar lá servindo os outros dois gênios da música, né? Que estão lá na frente. Não, e essa romantização dessa figura, né, do artista, um homem genial, que é contra, né, que não liga pra fama, que tem problemas com as drogas. Hipster do ano 60, né? Hipster do ano 60. Tipo assim, sabe? E aí, sei lá, eu achei muito forçado mesmo. Até porque, tipo, o problema com a bebida dele... Nossa. Sabe, não é desenvolvido. Tipo assim, ele chega lá bêbado, mas é como se fosse só isso. É ele chegar bêbado e acabar com a festa da galera, acabar com o trabalho lá da Malu na inauguração, enfim, mas não tem densidade. É tão superficial, sabe? Não tem densidade. Ele nem parece que sofre com isso, enfim. Não, é até uma coisa boa, porque o Roberto fala que quando ele bebe ele é um gênio. Não, fica um negócio muito romantizado nessa figura do artista, né? E mais uma vez, tá falando de feminismo, cadê as mulheres da música nessa época? Porque havia, tá? Com certeza. Havia bastante, assim. Então, por quê? Sabe? Focar a música só na figura do homem. Não, gente, aquela cena que ele fala que a Maria Casadeval tá conhecendo ele, né, nos primeiros encontros ali, acho que é naquela lancha, né, naquele iate lá, que os dois conhecem. Aí ele faz tipo uma apresentação lá, aí ela fica ouvindo assim, nossa, que interessante essa música e tal, o que é? Aí ele começa a falar, alguns chamam de jazz com samba, de samba com jazz, mas eu gosto de chamar de bossa nova. Velho, o cara inventou a bossa nova, é isso mesmo que vocês estão querendo dizer? Esse cara inventou a bossa nova. É isso mesmo que eles estavam querendo dizer. Aí o que eu falo assim, que ele não me convence, é porque além da canastrice, o fato dele ser o galã é contraditório, porque quando você vê Vinícius de Moraes, João Gilberto, Tom Jobim, vê as fotos dele pra você ver se tinha galã ali. Eu acho até que poderia ser novela um galã. Pra caramba, cara. Não tem problema ser um galã. Mas que fosse um cara bom, sabe? Tipo assim, um personagem bom. É mal construído o personagem. Esse o cara é problema. bebe e continua lá esbelto, atleta, né? O Renato ficou profundamente ofendido com ele. Mas é um personagem totalmente irreal, gente. Renato, pois é isso que a gente sente com várias personagens femininas idealizadas. É exatamente esse sentimento. Assim, você não acredita que essa pessoa existe. Isso foi ótimo de você ter falado, assim. Não é um cara real. Porque é isso que a gente sofre há anos, de ficar enxergando mulheres que são apenas uma bonequinha, um interesse romântico. E que você tem que comprar que aquela pessoa existe, sabe? É uma idealização, é uma romantização. É a mesma coisa, só que aqui usada no homem. Vendo por esse ângulo, a gente pode até ver aí, tá sendo feminista. Então, isso que a Kel falou, tipo, da questão de ficar superficial, tanto acontece com o Chico quanto com todas elas, gente. Você pega os padrões estéticos, essa série é muito clean. Sabe? Tipo assim, mulheres magras, belas, esbeltas, todo mundo é muito bonito. A vida real, tipo assim. Eles poderiam ter pegado atrizes também que representassem melhor até a época, né? Porque anos 60 não era o mesmo padrão de beleza que é hoje. É verdade. De magreza, de... Exatamente. Entendeu? Então, assim, até isso dá pra gente criticar, né?
algumas atrizes, assim, até de Hollywood mesmo, nos anos 60, elas hoje em dia seriam gordinhas, por exemplo, sei lá, Marilyn Monroe e por aí vai, né? Então até isso a série deu uma limpada, né? Tipo assim, uma estética tipo, muito perfeita. Que, assim, sim, demais. Sem falar na decoração desse retrô que você encontra nas livrarias hoje em dia, né? Aquela vitrola que não é a vitrola dos anos 60, é a vitrola feita hoje em dia para parecer que é dos anos 60. Retrô de boutique. Aqueles quadrinhos que você encontra em lojas de decoração pra você pôr na sua casa e parecer que é aquela coisa retrô, né? Total. Não, realmente, eu acho que essa série deixou a desejar. E olha só, os criadores são Giuliano Cedroino e Heather Roth. Então, é gringo que fez a série, né? Então, por isso que tem o Rio de Janeiro desse jeito. Idealizado, né? Romantizado. Porque a bossa nova é o ritmo musical brasileiro mais importado que existe, né? Tanto que você tem vários filmes que tem bossa nova, filmes hollywoodianos que tem bossa nova na trilha sonora e tudo, né? Então, assim, eu entendo, sabe, ter gringo que pensou em fazer uma série que se passa no Brasil e mostra essa época em que a bossa nova surgiu. Inclusive, quando aparece um gringo na série, ele é visto como o maioral, né? Foda, né? O foda lá da música. Que, sabe, esse cara é genial, assim, blá blá blá, enfim. Várias questões aí, gente. Me pareceu, sabe? Sim. Me pareceu assim, que tinha uma boa intenção, mas não estavam sabendo do que estavam falando. Tipo assim, pegaram um glossário de feminismo e falaram assim, que aqui a gente vai falar de sororidade e aqui a gente vai falar de interseccionalidade, mas assim, só, sabe, bem superficialmente, é como se apresentasse esse glossário para as nossas mães, assim. Vamos criar um negócio para essas mulheres, né, as nossas mães verem o que é feminismo. Porque é muito retrógrado. Exato. Sabe? Antiquado. Feito de uma forma que não que não avança, né? No pensamento da série, assim. Sei lá. É uma pena, né? Não gostei, porque não, gente. Eu gosto do elenco, eu não conhecia a parte de Jesus, achei uma atriz formidável. Maravilhosa. Gostaria muito de ver mais coisas com ela. A Mel Lisboa é muito boa, né? A Mel Lisboa tá fantástica. Muito boa. Tem uma série muito boa dela, Rua Augusta, que tá na Prime. Ah, massa. Legal. Boa dica. Já vou aproveitar e dar essa dica Desliga a Netflix e liga a Prime Video. Mas é isso, assim. Nossa, a parte é muito boa, mas realmente o elenco é bom, né, gente? Eu fiquei pensando agora, com a gente revisitando, o tanto que a Fernanda Vasconcelos ela entrega, né, no sentido assim de ser aquela personagem infeliz, mas ter um olhar triste. Muito. E nem isso foi aproveitado. Tipo, ela sempre tava meio triste, sabe? Pelo contexto que ela tava e tudo. E a Malu, as amigas nem reparavam. Ai, gente, nossa. Bom, mudando agora, então, de chave, pra gente já ir chegando aqui no final do programa. Larissa viu Samantha, né, Larissa? Sim, vi Samantha. Netflix cancelou, gente. Já nem cancelou depois desse... Depois de 2 temporadas, né? Não, Samantha é super divertida, assim, né? Uma série com a Emanuele Araújo e que ela era uma ex-estrela mirim dos anos 80 que tem que se reinventar, assim. E o engraçado de Samantha é que ela é meio politicamente incorreta, vamos dizer assim, sabe? Ela tem umas questões, assim, dela ser mãe e os filhos dela cuidar dela, umas coisas meio assim que eles jogam, e é divertida. Só que eu não sei por que a Netflix cancelou, acho que daria pra fazer mais uma temporada, mas também não teve problema, na minha opinião, ter cancelado depois, porque as duas ficaram fechadas, assim, no meu ponto de vista. Mas é uma série divertida, assim, que ela tem um ego, sabe? A Samantha, que é interpretada pela Emanuele Araújo, ela tem um ego muito grande, assim, de achar que ela é uma estrela,
de achar que todo mundo lembra dela, e aí quando ela vai vendo que ninguém lembra, que realmente talvez ela não tenha talento, ela vai entrando em umas frustrações, em uns movimentos, assim, sabe? Aquela pessoa desesperada por fama, ela começa a inventar história. Então, assim, é uma série divertida. Mas a Netflix tem cancelado algumas de comédia, assim, né? Igual Ninguém Tá Olhando. Não sei se vocês chegaram a assistir a primeira temporada. Eu comecei a ver e desisti, porque eu não agradei muito do humor, não. Não é meu eu achei bonitinho, tipo de humor que eu gosto. Tem uma amiga minha que amou, mas eu achei ok. Nem isso tudo, nem ruim, assim. A Samantha, eu não vi, mas foi simplesmente por questão de tempo mesmo, quando a primeira temporada surgiu. Eu estava no meio do mestrado, depois saiu a segunda também, ainda estava meio enrolado com as coisas, e acabou que eu não peguei. Mas eu lembro realmente das pessoas elogiarem, queria realmente ver, porque eu gosto da ideia até pela questão da nostalgia, né? Porque a protagonista meio que lembra essas atrizes, cantoras, né? Tipo a Simone, a Patrícia Marques. Né? Nossa, é muito a Simone, eu acho. Ela, talvez foi realmente inspirada. E o elenco os próprios filhos, assim, que é a Cindy, que é a Sabrina Nonata, o Cauã Gonçalves, que interpreta outro filho, que é o Brandon, eles são muito bons. E também tem o Douglas Silva, que volta vez, né, que faz Dodói, que é o marido da Samantha. E é muito engraçado, porque ele é um jogador de futebol aposentado, assim, que era ex-jogador, acho que do Flamengo. Enfim, é um casal de ex-estrelas, assim, que os dois ficam tentando aparecer na mídia. E é super divertido, porque eles perdem a noção, assim, do que acontece. E a própria escalação do ator, né? Porque o Douglas Silva fez o Cidade de Deus e era um ator mirim também. Sim. Mas é muito bonitinha essa série, sabe? É uma série, eu acho que bem família. Você assiste em família e você fica... é engraçadinho, assim. Eles trazem umas problemáticas que tinham nos anos 80, tipo o mascote do programa de mirim ser um cigarro. Legal. Você fica, porque tinha essas coisas, né, nos anos 80, essas viagens. E aí, cigarrinho de chocolate. Não, o mascote da Samantha era um cigarrinho, assim, que fica com ela na vida adulta. E ela fica cantando, gente, sucessos. É meio. Dá até dó dela, tem hora. Não, gente. Você imagina a gente pensar que a Xuxa tinha um personagem que chamava Dengue. É a mesma coisa se hoje você botar um programa infantil com um personagem chamado Corona. É muita loucura. É muito politicamente correto. E muita irresponsabilidade também. Não, nossa, tem muitas coisas assim que eu ficava, gente, olha os programas que nos moldaram. Como é que a gente sobreviveu? Né? Não, e a filha dela, ela é super feminista. Ela tem a filha da Samantha, no caso, ela traz umas questões pra Samantha, e a Samantha, ai que saco, Cindy. É porque ela fala assim, ela fala umas coisas assim, tipo, mãe, isso não é certo, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Ela é toda nerdzinha, sabe? E aí a Samantha fica nesse papel de infantil e a filha falando, mãe, não. E é muito engraçado, assim. Tem essas questões que eles vão trazendo, sabe? E aí fica divertido. Mas tem umas participações, assim, tem um Rodrigo Pandolfo, que faz o Tico, que era um colega da Samantha, um pessoal, assim, divertido, que tá também no elenco. Bom, o criador de Samantha é o Felipe Braga, que também é um dos criadores da última série que a gente vai comentar, que é Sintonia. E, olha, talvez a gente tenha deixado o melhor por último, né, Kel? Porque Sintonia, além do Felipe Braga, tem também o Guilherme Quintela e o Condzilla, que é mais famoso aí dos videoclipes do funk, né, como criador. O filme tem direção também do próprio Condzilla e do Johnny Araújo. E o elenco formidável, com 3 jovens revelações. O Christian Malheiros, que é do cinema também, fez o filme Sócrates, né, pelo qual ele foi premiado. Temos o JP Carvalho e a Bruna Mascarenhas. E falando em ator mirim,
Vinícius de Oliveira, de Central do Brasil, aqui está no elenco fazendo o papel de um empresário, né, que trabalha junto com o Doni, que é o personagem do JP, que é o garoto que quer se tornar uma estrela do funk. O Christian Malheiros é um menino, um rapaz que acaba se envolvendo com o crime ali, porque a série se passa, né, numa periferia. E a Bruna Mascarenhas vai ter uma relação com a questão religiosa, né, da igreja evangélica. Então são três eixos dramáticos que a gente vai acompanhando ao longo da série, que também é pequena, uma série curta, são 6 episódios, e você tem esse panorama, esse cenário dessa periferia, de novo, paulista, onde a gente vai ter esse microcosmo, né, de vivências, de vidas que são reflexos de uma realidade brasileira que está muito por aí e que a gente já viu também ser retratada muitas vezes no cinema. Eu gosto muito dela e eu acho que ela tem um jeito diferente de abordar a periferia, sabe? Não tô no meu lugar de fala, né? Mas... ninguém aqui está, vou deixar isso bem claro. Mas a gente percebe, assim, que não há uma estereotipagem da comunidade, sabe? E é muito aproximada, assim. Inclusive das gírias, do modo de falar, sabe? Das pessoas ali. Eu gosto muito dessa amizade que os três têm, que é uma amizade muito bonita mesmo, assim. Você, sabe, percebe o quanto que esses três jovens, eles se ajudam, sabe? Mesmo nas dificuldades, assim. E mesmo sendo tão diferentes. Porque e uma coisa que eu acho máximo dessa série é articular exatamente, através dos três personagens, 3 elementos que estão presentes na periferia de uma forma muito forte. Que é a questão da religião, né? Como o Renato falou, né? A religião, especialmente a religião evangélica. A questão das drogas. E a questão musical, o funk. Então eu achei genial. Eu achei genial, através desses 3 amigos, cada um representarem esse aspecto. E como que o Condzilla, ele tá criticando como que esses três universos conversam de uma maneira, sabe, assim, que você faz muitos paralelos mesmo, assim. É como se fosse assim, olha como que acontece uma máfia em cada uma dessas esferas aqui, sabe? Tem a máfia na religião, tem a máfia das drogas, tem a máfia da música, sabe? E como que essas coisas, elas acabam tolhindo os sonhos desses jovens da periferia, pela forma como que elas se desenvolvem, sabe? Óbvio que a questão do jovem negro, ela é muito mais densa, muito mais complexa, porque é exatamente essa questão do crime, sabe? Essa questão da polícia também envolvida ali. Adorei que colocou, assim, sabe? Como que é o sistema, né? Também, como que a polícia se envolve nisso. É corajoso, sabe? Ele tá falando de coisas que são complexas, mas ele fala de maneira muito corajosa, assim, e dando a real. É isso. Né? E sem estereotipar, que é o mais importante, assim. Eu gostei bastante. Eu acho que de todas que a gente falou aqui, foi a minha favorita mesmo. Eu gosto muito também. E é muito legal esse envolvimento do Condzilla, né, gente, numa produção, porque ele é grandioso, né, sozinho, assim, no YouTube. Ele dá muito espaço para novos MCs, e o JP, que interpreta o Doni, ele né, na real, um MC de verdade. Eu imaginei. Então... Não conhecia, né? Mas eu imaginei, porque ali na série tem toda, né, Sim, ele já era antes. Aí quando habituado, eu vi que ele tava, né, eu falei, com olha aquilo. que massa. Sim, e ele já tinha clipes no canal do Condzilla, né? Que eu acho que ele é o maior canal de funk do mundo, se eu não me engano, assim. Sim. Porque é muitas visualizações e é muito bem feita as produções dos clipes, né? Então eu achei muito massa essa. É isso que a Kel falou, né? Essa ausência de estereotipagem, ela se dá muito pelo lugar de fala, né, que ele tá tendo, porque
eu posso estar enganada, mas ele veio de uma periferia, o cara que é... Eu esqueço o nome dele, né? O Condzilla aqui, né? Que a gente tá falando. E ele sabe muito bem do que ele tá falando, né? Porque ele vivencia aquilo, vivenciou. Enfim. E eu também acho... Sim. Eu também O nome dele é Conrad Dantas. Conrad. Com K. Conrad. E ele é da favela. Ele é da favela de Santo Antônio, Guarujá. Cresceu lá. Não, e eu acho muito legal porque o que ele faz no canal, assim, e na série, é realmente dar esse lugar de glamour pro funk, né? Que eu acho que também é importante ter esse lugar de glamour. Porque por muito tempo fica aquela sensação de que é um ritmo periférico, que ele não vai chegar a lugar nenhum, que tem certos tipos de pessoa, e assim, rompeu essa barreira já, né? O funk, gente, o que é a Anitta, né? Hoje em dia, assim. Ela que tá levando, assim, é bom, é ruim, não sei, mas... eu sei. Ela tá num patamar... Não é bom, não. Mas ela tá num patamar, né, Renato? Assim, com um ritmo que, querendo ou não, sempre teve preconceito, né? Inclusive tem série dela na Netflix. Né? Tem também, verdade. Vai, Anitta. Mas essa nós não vamos comentar e nós não vamos ver. Eu prefiro a Ludmilla, no caso. Eu também prefiro a Ludmilla. Mas eu assisti Vai, Anitta. Tá certo. Eu assisti, Renato. Bom, pra gente dar um fecho aqui no podcast, só ir mencionando algumas outras séries que são brasileiras e estão na Netflix, mas que infelizmente a gente não vai poder aqui comentar com mais detalhes porque a gente não chegou realmente a ver, né? Então, por exemplo, Irmandade, que é a produção da O2 Filmes, criação do Pedro Morelli, tem o Seu Jorge, Naruna Costa, Hermila Guedes, Lee Taylor, né? Um elenco também de responsa. E é uma série prisional, né? Um drama que se passa na prisão e diz que é inspirado na história do PCC, né? Mas os produtores não admitem isso, não falam que é. Mas todos os aspectos, tudo ali leva a você acreditar que é uma inspiração direta mesmo nessa questão aí do crime, né? Que acontece de dentro das prisões e é comandado de lá. Eu vi 2 episódios, achei interessante, mas é uma série bem mais pesada. Ela tem uma coisa bem mais densa, assim. Ela não tem um respiro como as outras. Que quando ainda, por exemplo, Sintonia, que também está falando de drama social, mas tem respiro. Né? Tem comédia, tem umas coisas que são divertidas. Irmandade não, é uma coisa bem mais pesada mesmo. É uma série, é drama, é policial, tem a questão do tribunal ali também. Né? Então, questão racial também, né? E, gente, eu gosto muito do Seu Jorge como ator, né? Eu queria que ele fizesse mais coisas. Sim. Eu acho ele muito bom. É muito bom mesmo. Bom, a gente teve também O Mecanismo, mas essa a gente só cita mesmo, porque não vale nem a pena perder tempo falando, né? A primeira temporada, assim, um desastre. Tem ali o Selton Mello, a criação do José Padilha e da Helena Soares. Ouvi dizer que a segunda temporada tenta consertar o que fez de errado na primeira, mas eu realmente fiquei tão puto com a primeira que eu nem me dei o trabalho de ver depois o que aconteceu. Né? Totalmente americanizado, né, gente? O personagem do Selton Mello chama Mark. Pelo amor de Deus. Daí já a gente já tira, aí. Né? Ai. Bom, aí depois eu tava olhando aqui, pesquisando o catálogo da Netflix, né, o que tinha de produção brasileira em série, e olha só, tem umas outras aqui que eu realmente não tinha ouvido falar. Por exemplo, O Escolhido, com a Paloma Bernardi, que é uma série que a sinopse é a seguinte, é exatamente a descrição que está lá na Netflix, tá, gente? Determinados a levar a vacina contra o vírus Zika a uma região remota do Pantanal, 3 médicos entram em conflito com um curandeiro local e seu misterioso culto. Já tem 2 temporadas. E eu realmente não tinha ouvido falar dessa série. Talvez
eu estivesse bem longe aí das notícias de Netflix e não ouvi falar. Tem uma outra também que se chama Alce e Alice. Essa é uma série que tem só 4 episódios, é uma produção gaúcha, fala sobre um relacionamento entre 3 millennials desajustados que começa a se parecer com a trama da série bizarra que eles criaram, um triângulo amoroso entre 2 humanos e um alce. Ai, gente. Que isso? Poxa, por que você não avisou disso que eu teria assistido pra falar? Pois é, olha só, cara. Isso tá na Netflix, cara. Eu não fazia ideia. Gente, eu não tenho Essa nem aí eu palavras. interessei. Não, e o Jorge Furtado faz uma ponta como ator. Jorge Furtado, O Jorge diretor, Furtado. faz tem uma que ponta. ver. Quase como ele mesmo. Parece que ele é um cineasta, né? Que eles tentam vender essa série pra ele fazer e ele tá lá. Mas o Curioso, Jorge né? Furtado, ele sempre interpreta ele mesmo. É. Né? Eu acho muito engraçado as pontas que ele faz. É verdade, é verdade. Aí a gente tem também outras 2 séries que não são produções da Netflix. Elas são licenciadas, né, de outros canais, mas estão lá no catálogo também. São Necrópolis, que essa foi exibida primeiro na Prime Box Brasil, e a sinopse é a seguinte: um legista inexperiente começa a carreira em um necrotério caótico, e há mais um problema, ele tem medo de defuntos. Parece que é uma comédia também, né? Claro. E a outra se chama Pacto de Sangue, e essa é uma série do canal Space. Ela tem o Jonathan Rangessen no papel principal, a Mel Lisboa também está no elenco, e a sinopse é a seguinte: um repórter de TV ambicioso usa métodos arriscados e eticamente questionáveis para relatar guerras de gangues e corrupção policial em Belém do Pará. Que legal. Belém do Pará, a gente sai do eixo. Descentralizou, né? Então, Legal. tem todo um mundo aí de séries ainda que a gente não explorou. A gente que ficou estão só no catálogo da mainstream, Netflix. vergonha. Às vezes acontece. É isso, gente. Bom, eu posso falar agora pra finalizar as minhas séries não Netflix? Pois é, porque algo que eu tô pesquisando é coisas que estão sendo produzidas durante a quarentena. E eu tenho 2 dicas pra vocês. Uma delas eu estou apaixonada mesmo, porque sabe o conceito de imersão? Pois é. Isso realizado de uma maneira belíssima. Belíssima mesmo. Chama Se Eu Estivesse Aí. É uma websérie com a Débora Falabella e Gustavo Vaz. Gustavo Vaz, que inclusive interpreta o cara escroto de A Coisa Mais Linda, o marido lá da Fernanda Vasconcelos. Mas aqui nada a ver, tá, gente? E aí a narrativa é muito legal porque, assim, você tem a narrativa pela perspectiva da Débora, né, da personagem dela, não tem nomes, tá? É ela e ele. E a narrativa da perspectiva dele. E aí, em cada episódio, são 10 episódios e rápidos, de até 5 minutos, ou 7, entre 5 e 7 minutos, assim. E aí, em cada episódio, a abertura vai te avisando para colocar o fone de ouvido, respeitar o lado esquerdo e direito, e se posicionar num lugar mais silencioso, tela cheia, vai te dando todas as indicações para que você fique completamente atento e imerso aquilo. Porque usa tecnologia de áudio 3D. E como que é isso? Que o negócio parece que as pessoas estão falando no seu ouvido, parece que a pessoa está do seu lado, sabe? E a narrativa é porque eles estão na pandemia, como a gente, eles são um casal, né? E eles estão separados porque eles tiveram desentendimento, enfim. E aí tá cada um na sua casa e eles ficam se enviando áudios pelo WhatsApp, também se enviam arquivos, enfim. Então eles conversam muito através de áudio. E aí você escuta tudo e vai criando as conexões e a história deles através desses áudios que eles ficam enviando um pro outro. E você vê o que o personagem tá vendo. Tanto que antes, nessas orientações de como assistir, eles falam pra você piscar junto com o personagem. Eles dão um som que é pra te avisar pra você fechar o olho e outro som pra voltar
para que quando o personagem fecha o olho, você também feche junto dele. E quando ele imagina que, por exemplo, o personagem masculino, quando imagina ela lá na casa junto dele, e aí você fecha o olho, você imagina junto, sabe? É um negócio fantástico, assim. E aí você escuta, quando o som tá dentro do banheiro, aí você escuta um som de voz dentro do banheiro, quando você tá, sabe? Então, assim, vai explorando os espaços através do som, vai explorando tudo através do som, assim. É fantástico essa história. Eu gostei demais, assim. Fica a dica pra vocês, dá pra assistir através do G-Show e também tá disponível no Instagram, Se Eu Estivesse Aí. Pode procurar pelo Instagram da Débora Falabella, do Gustavo Vaz, que também eles estão publicando coisas lá, porque inclusive o Instagram, Se Eu Estivesse Aí, tem fotos do casal. É como se fosse, assim, uma narrativa transmídia também, porque aí eles publicaram fotos, né, que eles compartilharam, sabe, no celular. E eu achei lindo, porque é muito sensível e trata desse, sabe, dessa inquietação deles por estarem separados, né? Não só porque aconteceu a pandemia e os dois estão em isolamento, mas também porque eles tinham tido esse desentendimento, sabe? Então a gente vai acompanhando como que eles vão resolver isso. E é muito bonito, assim. Eu apaixonei. Fiquei apaixonada. Eu recomendo pra vocês. E também recomendo o Horas em Casa, com a Denise Fraga. Esse tá no YouTube. E derivou de uma peça de teatro, Eu de Você. E também ela tá em casa, em isolamento, né, durante a pandemia. Mas é monólogo. Então, há outros personagens, mas a gente não tem esses personagens, né? A gente não vê esses personagens. A gente sabe que eles existem através dela. E ela se separa do marido durante o isolamento. Só que eles não saem de casa. Tipo, o marido continua na mesma casa que ela. Então ela fica tentando criar limites de espaço para que eles de fato fiquem separados, entende? E é super complexo, porque eles também têm um filho, e o filho, ela fica super preocupada porque o filho não sai do quarto, então de vez em quando ela tem que bater lá na porta e ver se tá tudo bem. E ao mesmo tempo, assim, a casa não tem paredes, então ela tem dificuldade de ter um espaço de intimidade, ela tem que criar um espaço de intimidade. E essa narrativa que fala dela, às vezes também colocam coisas do social, assim. Quando ela fala do filho dela, aí ela fala, por exemplo, de uma notícia de um filho de uma mulher negra, de um filho negro que acabou sendo morto por uma bala perdida. Então, a casa dela acaba sendo atravessada por questões sociais, que ela, sabe, ela vai compartilhando com a gente das inquietações dela. Então eu achei duas produções muito interessantes e também fiquei pensando muito em como o teatro agora está se tornando narrativa audiovisual pra gente, né? Que é a forma como ele está sendo possível, sem a plateia, sem o público. Então como que a aproximação do cinema com o teatro agora está ficando mais intensa, né? É verdade. Verdade, ótimas dicas. Eu adorei. Fiquei bem interessado aí em ver essa da Débora Falabella, né? Ter essa experiência imersiva. Muito interessante. Achei sensacional também. Larissa, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela estreia aqui conosco. E a gente espera contar com você mais vezes aqui no nosso podcast. Gente, eu agradeço demais por vocês, né? Pela oportunidade de estar mais uma coisa, né, junto com vocês do Cinematório. Estou muito feliz, muito honrada. E também espero estar de volta em breve. Adorei participar. Ah, que bom. A gente também adorou. E aproveitando que a Kel deu dicas, só para eu explicar melhor a da Paty, a série que está disponível na Prime, na verdade ela é da TNT. Só que eu já verifiquei, ela tá lá mesmo. É Rua Augusta. É com a Fiorella Martins. É uma série meio estranha, assim, mas eu acho que vocês vão gostar. É sobre uma casa de strip, assim, é meio interessante. Legal. Mas é isso, só pra explicar melhor. Massa. Mas, gente, adorei participar, viu? Muito obrigada pelo convite. Valeu. E quando vocês quiserem de novo,
tô aí. A gente marca sim. E a gente agradece também a audiência de você que esteve conosco aqui no Cinematório Café. A gente falou sobre as séries brasileiras da Netflix. E a gente deixa então aquele recado para você seguir as nossas redes sociais para acompanhar as novidades do Cinematório, conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Se quiser também enviar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. E a gente pede também para que você compartilhe o nosso conteúdo, os nossos podcasts, as críticas, né, com seus amigos que gostam de cinema, que gostam de séries. Curtam também e avaliem os nossos programas nas plataformas, porque isso também ajuda a gente a crescer e mais pessoas conhecerem os nossos podcasts e o nosso site. Eu acho super importante a gente estar falando de séries brasileiras, sabe? Então, que mais pessoas possam ver, assim. Porque tá falando de Brasil, né? Tá falando do nosso cotidiano e tal. Isso é importante. Mesmo a gente aqui pistolando que é difícil de ver representatividade mineira fora do eixo, mas de todo caso você se vê melhor, né, quando tá falando de Brasil, mesmo que seja paulista, que seja carioca, que seja do sul. Eu acho importante assim pra gente criar mais repertórios relacionados à nossa cultura e à nossa realidade. É isso. Então, beijo, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.